Materiais como a palha de milho e o bagaço de cana, entre outras biomassas, muitas vezes não encontram um destino adequado. Pensando nisso, a pesquisadora Eleni Gomes, da Unesp de São José do Rio Preto, fala sobre o reaproveitamento de biomassa para aplicações industriais. Ela e sua equipe buscam enzimas em bactérias, fungos e leveduras que possam transformar a biomassa em produtos como biocombustível e ácidos de interesse da indústria. O Ciência Sem Limites começa agora. Ciência Sem Limites está no ar. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto de hoje é aproveitamento de biomassa. Ao nosso lado está a pesquisadora e professora Eleni Gomes, aqui do IBILCE, do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, do campus de São José do Rio Preto. Professora, prazer em tê-la no Ciência Sem Limites. Prazer é meu. É muito bom participar de um programa com a divulgação da ciência. Sinto-me lisonjeada com o convite. Muito obrigado, professor. E a senhora está aqui em função das suas pesquisas, do seu trabalho e da sua dedicação à ciência. Onde é que nós estamos aqui, professor? Esse é o Laboratório de Bioquímica e Microbiologia Aplicada, que foi construído com verbas de projetos, apoio da FAPESP. E aqui a gente desenvolve trabalhos com pesquisa com enzimas de fungos desde 1994. Meu Deus, então são mais de 2 décadas aí dedicadas a esse assunto. Para quem está nos vendo, fala para a gente da sua formação acadêmica. Eu sou mestre em microbiologia, doutora em microbiologia, livre docente em microbiologia e participei de alguns estágios como professora visitante no exterior, também sempre focando a microbiologia e a microbiologia industrial. A senhora é bióloga, formação? Sou bióloga. Tá. E aqui no laboratório, quais são as vertentes de pesquisa atualmente desenvolvidas? O eixo da nossa pesquisa é o micro-organismo, né? O laboratório é primeiramente de microbiologia, mas nós sempre direcionamos a pesquisa da microbiologia para a indústria. Então sempre trabalhamos com enzimas de aplicação industrial. E já há 15 anos nós temos direcionado essas pesquisas, essas enzimas, para a hidrólise da biomassa e aproveitamento dessa biomassa. Então, o foco, produzir a enzima de micro-organismo e aplicar essa enzima no aproveitamento da biomassa. Quer dizer, quando se fala em micro-organismo e tal, para quem está nos vendo, está imaginando o que seria esse micro-organismo? Micro-organismo é aquele grupo que envolve bactérias, fungos, fungos filamentosos, né, são os bolores. Esse aqui é Esse aqui é um fungo, esse daqui é um cultivo de uma orelha de pau, que é um fungo, aquela orelha de pau que aparece nas árvores, é esse fungo aqui, que nós isolamos e trouxemos para o laboratório. A levedura de pão, a levedura que fermenta o etanol, é um fungo. Professora, qual a importância de pesquisar esses fungos, esses micro-organismos? Né? Quer dizer, a ciência é muito vasta, né? Mas para quem está nos vendo, por que pesquisar isso? Bom, eu costumo dizer que os micro-organismos fazem parte de um universo paralelo. Eles estão em todos os ambientes possíveis. E eles têm uma capacidade de adaptação a diversos ambientes e crescer e colonizar diversos tipos de materiais. E eles fazem isso às custas dessas enzimas que a gente estuda. Então, explorar essas enzimas é poder entender como é que os micro-organismos fazem lá no meio ambiente para a gente poder transformar isso para um processo biotecnológico. Quer dizer, aproveitar, né, de um lado positivo tudo isso. Né? Exatamente, aprender com o micro-organismo, como eles fazem, para a gente poder fazer na indústria, né? E basicamente, quais os resultados nessas décadas de pesquisa que vocês se depararam, se já publicaram, já divulgaram, enfim, os benefícios que vocês conquistaram? Dentro da nossa pesquisa, ao longo desses anos todos, nós temos patente, né? Nós patenteamos uma enzima, uma protease para a fabricação de queijo. Nós já isolamos e caracterizamos, publicamos vários tipos de enzimas diferentes, né? Enzimas que hidrolisam, por exemplo, a celulose, que é o material básico da biomassa. A gente tem inúmeros artigos, né, com essas enzimas. E eu acho que o mais importante desses anos todos de pesquisa foi o pessoal que a gente formou. A formação. Né? A formação de recursos humanos. A senhora me contava, só para eu fazer um parênteses, me contava antes da gente começar aqui a bater papo,
a formação do profissional aqui do IBILSE é fantástica e ele mudou muito, né? Ele tem que ser polivalente hoje em dia, né? Sim. O perfil do aluno, tanto na graduação quanto aquele da pós-graduação, ele tem que mudar porque o mercado mudou, porque os alunos mudaram. Então, nós temos hoje uma preocupação em formar, dentro da pós-graduação, não somente um aluno para direcionar para a pesquisa acadêmica, para a pesquisa dentro de uma instituição pública, mas também formar esse aluno para a empresa privada, para o mercado. Mesmo porque a academia não vai conseguir absorver todos esses doutores que estão sendo formados. Maravilha. E esse novo perfil, a gente precisa embutir nesse profissional, nesse doutor, nesse mestre que tem saído. Maravilha, hein, dos programas. E tanto na graduação, que a senhora ministra aula, quanto na pós-graduação, a senhora canaliza para que esse profissional seja preparado dessa maneira. Sim, eu coordeno um programa de pós-graduação em microbiologia e nós temos diversas linhas dentro desse programa e temos a microbiologia industrial, né, da qual eu faço parte ativamente como orientadora e nós temos sempre essa preocupação de vincular o trabalho do aluno com a indústria, com a iniciativa privada. Agora, a senhora falou em alunos, né? Aqui na sua equipe tem uma série de alunos que a senhora coordena aqui também, tanto desde iniciação científica até pós-doc, professora? Sim. Nós temos, são várias vertentes também de pesquisa? Nós começamos com aluno na graduação, né, terceiro ano de graduação, já nos procura e começa seu estágio de pesquisa junto com dentro dos nossos projetos. Geralmente esse aluno avança, termina a graduação, entra no mestrado, do mestrado para o doutorado e muitas vezes, quando o perfil dele é acadêmico, ele tem vontade de seguir carreira acadêmica, prestar um concurso, vai para o pós-doutorado. E esses alunos aqui do seu laboratório, são várias vertentes também na área de microbiologia, enzimas, fungos também, professor? Sim. Eu tenho aqui alunos que desenvolvem projetos com enzimas que está direcionada à parte ambiental, degradação de produtos industrializados, né, que é seria uma biotransformação desses materiais. Não precisa nem contar. A senhora permite a gente conversar com eles, professor? Claro. Então, no próximo bloco, nós vamos conversar com os orientandos da professora Eleni. Nós estamos chegando no final deste bloco. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, eleni@ibilse.unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.ibilse.unesp.br. Clique em departamento, vai ter lá o departamento de biologia, você vai encontrar a pesquisadora Eleni Gomes, aqui do campus da Unesp de São José do Rio Preto. Para você nos contactar, o e-mail também aparece aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para ver ou rever os programas, www.tv.unesp.br. Um breve intervalo e voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciamos no bloco anterior, nós vamos conversar agora com os orientandos da professora Eleni Gomes, que pertencem ao grupo de pesquisa, ou seja, pertence às atividades de pesquisa desenvolvidas por ela. Ao nosso lado está o Diego Monteiro. Exato. Quais as atividades aqui no grupo de pesquisa que você desenvolve, Diego? Bom, a minha pesquisa está relacionada às leveduras que assimilam, consomem açúcares que não são... que não tem um destino nobre, iguais à glicose, que pode ser destinada à fermentação ao álcool. Aquela biomassa lignocelulose que a professora havia comentado, vai ter tanto a glicose e esses açúcares. O nosso papel, então, é escolher micro-organismos capazes de usar esse açúcar que não é convencional e dar um destino nobre a eles, não só a produção. Por exemplo, o meu trabalho é produção de ácido lático, mas existe uma série de outros produtos que identificamos que nossas leveduras é capaz de produzir. Daqui para frente, nós vamos estudar maneiras melhores, maneiras mais eficientes de produzir estes compostos. E são ácidos orgânicos ou também pigmentos ou qualquer outra coisa que possa ter um valor agregado maior que o etanol. E essa pesquisa que você desenvolve agora, ela já vem desde o mestrado ou você começou agora no doutorado? Não, vem desde o mestrado. O meu trabalho vem desde o mestrado. As leveduras que eu trabalhei no mestrado veio antes ainda de mim. Uma menina isolou, eu peguei essas leveduras, fiz um screening delas para saber quais eram as leveduras que
consumiam bem esse açúcar e ainda produziam quais eram os compostos que elas produziam ainda. E onde você quer chegar? Você tem já alguma luz no fim do túnel em relação à sua pesquisa, à sua tese, né, de doutorado ou não? Tem. Vai ser difícil eu trabalhar exatamente com o que eu estou produzindo. Mas durante a minha formação, durante o meu doutoramento, eu vou aprender muitas técnicas de fermentação, biotecnologia, tudo isso vai me ajudar a conseguir um emprego ou até mesmo abrir uma empresa relacionadas à fermentação. Depois do doutorado, vai para a carreira docente ou vai para a iniciativa privada? Bom, gostaria muito de continuar na carreira acadêmica, mas partir para a instituição privada também não descarto, que é muito importante. Parabéns e sucesso para você. Obrigado. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Maitê Bernardo. Ela é mestranda e pertence à equipe da professora Eleni. Qual é a sua rotina aqui neste laboratório? A minha rotina laboratorial é trabalhar com enzimas que são capazes de degradar os resíduos produzidos pela bioindústria, a indústria do biocombustível. Por exemplo? E como o ácido ferúlico, por exemplo. Que é o que você que é o composto com o qual eu trabalho. E o foco é encontrar micro-organismos que produzam essas enzimas que possam limpar, por exemplo, o caldo da cana. Essas enzimas é que vão fazer toda a limpeza do caldo? Sim, diretamente, porque ela possui especificidade, né? Então ela funcionaria com moléculas específicas, que são os resíduos que nós encontramos nesse caldo. E como é que você faz? Você vai até a indústria que manda esse ácido? Então, como é que é a sua rotina? Em termos de pesquisa? Nós temos aqui os compostos, né? E identificamos também, em outros trabalhos, os compostos presentes nesse caldo e focamos em alguns componentes que nós queremos degradar. Você já tem algum dado, enfim, tem já algum resultado das suas atividades? Sim, nós temos micro-organismos que são capazes de crescer na presença desses compostos que são tóxicos e agora o estudo vai avançar com o foco de identificar se é possível a degradação através desses micro-organismos. E para o futuro? Vai seguir o doutorado? Pretendo seguir o doutorado. E depois ainda vai para a área acadêmica ou vai para a iniciativa privada? Pretendo seguir a área acadêmica. Perfeito, sucesso, parabéns na sua empreitada. Muito obrigada. O Ciências Sem Limites conversa agora com Pedro Lucas Bueno. Ele é doutorando, pertencente à equipe da professora Eleni também. Sim. Qual que é a sua rotina aqui no laboratório? Eu trabalho atualmente com enzimas foram isolados de flores, frutos, do ambiente. E eu vou trabalhar com interesse na produção de algumas enzimas que elas produzem. Então a gente vai fazer uma caracterização, procurar qual a produção dessas enzimas. Então esse é o nosso trabalho, procurar enzimas de interesse. Você é doutorando, já vem com essa pesquisa do mestrado? Não. Eu mudei meu projeto do mestrado para o doutorado, atualmente estou começando agora nessa parte de leveduras. Possui bolsa? Não, por enquanto não. Por enquanto tá? Não. E aonde é que você quer chegar com esse levantamento, essa captação dessas novas enzimas? Então, a questão é que a gente tem várias leveduras capazes de produzir etanol. Só que a gente agora começou a encontrar algumas enzimas de interesses comerciais. Por exemplo? Por exemplo, a estilanase. E essa substância, onde ela é produzida? Ela é produzida pela levedura na degradação de xilose. Você já tem algum dado já tabulado? Não. Estou começando agora. Essa levedura já tem um histórico de produção. Então a gente vai investir mais focar mais. Comercialmente isso vai ser muito bom? Muito bom. O valor comercial dela é bem alto. E para o futuro, o que você espera? Eu pretendo, na verdade, seguir a carreira parte industrial, parte... Então você não vai para a área docente, você vai se formar um Por enquanto não. E vai para a iniciativa privada? Iniciativa privada. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Você acha que para a sua área, nessa área de microbiologia, é muito bom o mercado de trabalho? Sim, eu acho que é bom sim. A gente precisa de mais pessoas qualificadas nessa área, acredito eu. Precisa de abrir mais o ramo de conhecimento. Porque as indústrias ficam às vezes um pouco fechadas, a gente precisa de abrir um pouco mais esse leque. E também nas indústrias você vai continuar a sua pesquisa também, né? Sim. Aí tem que desenvolver a pesquisa dentro da indústria, né? Que esse que é o interesse nosso. Perfeito. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Obrigado. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, o nosso papo continua com a pesquisadora e professora Eleni Gomes, aqui do campus da Unesp de São José do Rio Preto, precisamente do Ipirus.
É um instante só. Ciência Sem Limites volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto desta semana são pesquisas com biomassa, pesquisas na área de biomassas, com fungos, enfim, métodos alternativos até para aproveitar energia. É isso, professor? Exatamente. Como eu disse no bloco anterior, as nossas enzimas elas estão sendo direcionadas para o aproveitamento da biomassa. Qual é a ideia? Essa biomassa ela é rica em açúcares, mas é um açúcar que não está disponível, porque está muito bem organizado, constituindo aquele material. Quando eu falo em biomassa, por exemplo, palha de milho, bagaço de cana, todo resíduo agrícola. Porque quem está nos vendo pode estar pensando que o açúcar só vem do caldo da cana, né? da moagem, né? E não, pode vir da palha também. Não, porque esses materiais são constituídos de celulose e hemicelulose, que são polímeros de açúcar. A celulose nada mais é que um polímero de glicose, que é o açúcar mais comum. Mas ela está numa forma indisponível, né? Porque a celulose ela tem a função de dar a resistência aos materiais, às plantas. O corpo ali, né? Então, a gente precisa de métodos para transformar essa celulose no açúcar, ou seja, na glicose. E a gente tem estudado métodos tanto químico, físico e o enzimático. Então, nós trabalhamos em parceria com químicos, fazemos um pré-tratamento da biomassa para facilitar, dar uma primeira hidrolisada nela, né, desestruturar o material. Por exemplo, o bagaço de cana. A gente pega o bagaço de cana, faz um tratamento químico ou físico, já quebra parcialmente e depois a gente submete esse material às nossas enzimas. As enzimas que nós produzimos com os fungos que nós estamos estudando. Para quem está nos vendo deve estar perguntando, qual é o melhor rendimento em termos de conseguir essa biomassa? É da cana, é do milho, é da palha, enfim. O que a senhora pode dar de exemplo? O bagaço da cana, ele tem se mostrado o material mais, a gente diz recalcitrante, que é o mais difícil de ser hidrolisado. Então, a gente tem focado na metodologia do bagaço, porque uma vez desenvolvido um método de sacarificar, de hidrolisar o bagaço, a gente consegue transportar essa metodologia, transferir essa metodologia para um material que é mais fácil. Por exemplo, a palha de milho é muito mais fácil de ser hidrolisada. Então, dentre esses materiais, investimos bastante no tratamento do bagaço de cana. Entretanto, existem outros materiais que são mais disponíveis que o bagaço, porque o bagaço já tem uma aplicação na usina. Ele já gera energia elétrica através da queima nos fornos. Então, ele não é um produto assim tão disponível mais. Agora, qual é a vantagem de se ter esse biocombustível comparado aos convencionais? Bom, a primeira vantagem é utilizar um material renovável. Quando eu falo em biomassa, eu estou me referindo a um material que é constantemente reposto na natureza via fotossíntese. E esse material, quando depois de usado, nem sempre ele tem um valor. No caso do bagaço tem um valor, mas outros materiais não têm. São muitas vezes usados para forração do solo ou mesmo mantidos no campo até decomposição. Então, aproveitar esse material e produzir o açúcar e produzir, por exemplo, etanol. Tem se falado muito do etanol celulósico, que é um biocombustível, né, chamado álcool de segunda geração, porque ele está sendo obtido a partir da celulose do bagaço de cana ou de outros materiais. Então, essa é uma fonte de energia importante. Mas outras fontes, né, de energia, por exemplo, têm sido estudadas, né, não só o etanol. Existem, por exemplo, outros processos de fermentação a partir desses açúcares, como, por exemplo, butanol, propanol, que são outros álcoois que também são combustíveis, que podem ser usados. Sem falar dos elementos para a indústria também, né? Sem falar de outras substâncias que são canalizadas. Por exemplo, o açúcar que é liberado pela biomassa, ele pode ser usado para qualquer destino. Ele pode ser usado para fazer álcool, ele pode ser usado para fazer um outro produto. Aqui nós temos trabalhado, por exemplo, produção de ácidos orgânicos a partir desses açúcares, que são produtos que têm alto valor no mercado, né, um valor agregado muito maior,
do que o etanol, né? Ou seja, a gente pode embutir no processo um certo custo, porque o produto final poderá ser vendido por um valor maior. Agora, a senhora deu vários exemplos, que o pessoal está nos vendo. O Brasil, como é que a senhora situa? O Brasil é uma fonte rica desses micro-organismos, comparados a outros países, a senhora que viveu lá fora? Todo país de clima tropical tem uma riqueza maior desses micro-organismos, especificamente esses grupos que a gente trabalha, porque nós temos uma riqueza de biomassa nos solos, né? Então, nós temos um clima que favorece a diversificação dos micro-organismos. Estima-se que a maior diversidade dos micro-organismos estejam nos países de clima tropical, mas muitos desses ainda não são conhecidos. E nós fazemos exatamente isso, nós vamos a campo, isolamos o micro-organismo, trazemos para o laboratório, identificamos, né, determinamos quem é quem. Muitas vezes a gente acha espécies novas, fungos que ainda não foram estudados. Fungos inéditos? Podemos dizer assim? Ainda não conhecidos, já isolamos, né, algumas leveduras ainda, cuja espécie ainda não foi determinada, porque isso é bastante comum, exatamente. E esse é o trabalho do pesquisador, né? Ir a campo e descobrir. Esse é o nosso trabalho. Do cientista. Esse é o nosso trabalho. Às vezes as pessoas sabem, o cientista é isso? O cientista é justamente isso, ir a campo, colher, identificar, nominar. E atrás do desconhecido, né? O nosso papel é exatamente isso, trabalhar em direção ao desconhecido, trazer esse desconhecido para a luz do conhecimento. Esse é o nosso papel. Professor, infelizmente estamos chegando no final. O que eu não perguntei que a senhora gostaria de destacar? Eu gostaria e que nós não abordamos no nosso bate-papo. De destacar um pouco mais a importância da universidade nesse contexto da geração de conhecimento, de aplicação tecnológica, que infelizmente ainda é um canal um pouco fechado entre a universidade e a indústria de aplicação, né? A indústria que poderia usar esses processos. No Brasil isso ainda não está muito bem trabalhado. E também a importância do pessoal que a gente forma para o desenvolvimento do país. Esses mestres e doutores que estão indo para o mercado, saindo desses laboratórios de pesquisa, eles podem mudar muito o perfil do país, a economia do país na próxima década, eu acredito. Só tenho que falar sucesso e parabéns na sua empreitada. Muito obrigada. O Ciência Sem Limites está chegando ao final. O e-mail da professora Eleni está aparecendo aí na sua tela, eleni@ibilce.unesp.br. Para conhecer um pouco mais sobre o campus aqui de São José do Rio Preto, www.ibilce.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, um novo pesquisador. Esperamos por você.